Amém, meus irmãos. A quem eu ainda não cumprimentei hoje, mas também a todos os demais, bom dia. Graça, paz e misericórdia para todos. Estamos aqui na nossa IBD pós-conferência. Para aqueles que estão acompanhando a nossa matéria no Sermão do Monte, hoje nós vamos ter um breve intervalo, importante intervalo, porque quando recebemos os nossos preletores ou pregadores em nossas conferências, a gente devolve para o povo dele já tudo sugado, né? Aproveita até o talo, até o último recurso. E o pastor Rômulo, que esteve conosco na 9ª Conferência Teológica Sola Escritura, hoje já vai entrar no modo EBD e à noite no modo exposição para essas duas últimas missões que ele tem. Então, Rômulo, vem aqui, por favor, que eu vou orar dando início à nossa EBD e por ti também, e daí você já assume a direção. Vamos nos colocar então, irmãos, na presença do nosso Deus em oração. Deus querido, nós agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá esta manhã de continuar ouvindo a Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, atentar para o conselho, a exortação, a indicação de vida que ela nos dá nesta manhã, com o objetivo de obedecer, de mudar situações em nossas vidas diante da exposição da Tua palavra. Que nosso coração possa ser inclinado ao Senhor e ao Teu querer pelo Teu Espírito. Abençoa o Teu servo nesta manhã e a todos nós. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Ok, bom dia, meus amados. Vai dar certo aí, Esdras? Beleza. Então, hoje eu quero trabalhar com vocês o livro de Filemon. Já peço que vocês abrirem suas Bíblias lá para a carta de Paulo a Filemon. E antes de adentrar ao texto propriamente dito, quero explicar como é que eu quero fazer com vocês hoje aqui. O título da minha palavra hoje é A Teologia de Filemon. E eu vou fazer uma abordagem que nós chamamos a teologia de teologia bíblica, tá? Teologia bíblica é um ramo da teologia que se preocupa primariamente em encontrar temas bíblicos que surgem da própria Bíblia e não tem uma preocupação imediata em dialogar com outras áreas do conhecimento. Então, por exemplo, aqui na livraria, você tem, a pessoa da livraria tem teologia sistemática, não tem aí? Cadê o pessoal da livraria? Tem teologias sistemáticas aí, né? A teologia sistemática, ela é o quê? Ela é um diálogo da Bíblia, da teologia bíblica, com a filosofia, com a história. Então, um bom teólogo sistemático, ele trabalha tanto o material bíblico, ele tem como fonte a Bíblia, mas ele tem essa preocupação de diálogo da Bíblia com outras áreas do conhecimento, história, filosofia, história da teologia, história da igreja, tá entendendo? Já a teologia bíblica não tem esse interesse. Basicamente, o teólogo bíblico trabalha com o material bíblico e ele tenta entender o material bíblico à luz, no máximo, do contexto histórico daquela época. Basicamente é isso, entendeu? Então, por exemplo, boa parte das temáticas da teologia bíblica, elas vêm da própria Bíblia. Então, temas que são importantes da teologia bíblica: reino de Deus, aliança, povo de Deus, criação. Então, tudo isso são temas que vêm da própria Escritura, não foi coisa que a gente inventou, tá? O que é a vantagem da teologia bíblica? Qual é a vantagem da teologia bíblica? Uma delas é que você, ao adentrar o texto bíblico, você está preocupado primeiramente em ouvir a Escritura. Você tem essa preocupação maior. Aquilo que eu falei em um momento no tempo aqui da conferência, eu falei que muitas vezes as pessoas vão para a Escritura com suas demandas. Isso não é errado. Isso não é um problema. Só que tem sim suas ameaças ao texto bíblico. Porque eu posso, devido às minhas demandas, devido às minhas necessidades, querer fazer com que a Bíblia fale um assunto que não é do interesse da própria Escritura. Então, a teologia bíblica tem essa vantagem de nos resguardar, entendeu? Então, o movimento é assim, ó. A teologia sistemática, ela lê a Bíblia, ela lê a história, ela lê a filosofia, e ela tenta trazer algo relevante para os nossos dias. Muito bom. Uma teologia não luta contra a outra, elas estão trabalhando juntas. Só que a teologia bíblica, ela não
ela não quer que você vá ao texto com as demandas dos nossos dias. Ela quer que você traga as perguntas que ela tenta responder lá no primeiro século e tente trazer para cá. Entendeu? Então, o movimento é outro. Isso é muito importante. É isso que a gente quer fazer com a carta de Paulo a Filemon. O que eu entendo como teólogo da teologia bíblica? Eu entendo que cada livro da Escritura colabora como se fosse um tipo de construção. Imagina que a Bíblia foi um livro, hoje a gente tem ele todo prontinho, todo né, fechado, cano e tudo mais, está ótimo para a gente. Mas no período em que ela foi escrita, não foi assim. Então a Bíblia passou por um processo longo, de mais de 1000 anos, para ser construída, para ser estruturada, entendeu? E esse progresso, quando eu levo em conta esse progresso, é que eu começo a fazer, então, teologia bíblica. Eu não tomo a Bíblia como um livro pronto. Eu tomo a Bíblia como um livro que passou por um processo até chegar a ser pronto. Ok? Então vamos para o livro de Filemon e vou trazer aqui algumas questões introdutórias. Estou aqui com Esdras aqui, vamos ver se a gente consegue interagir aí. Então vamos lá, a primeira questão introdutória que eu trago para vocês é que muitos pais trataram esse documento como um documento irrelevante. Fiquem pasmos, mas alguns pais da igreja, ou seja, alguns líderes da igreja dos primeiros 4 séculos ali, começaram a tratar o texto como irrelevante. É interessante que realmente ao longo da história da igreja, alguns textos da Bíblia, eles são meio que colocados de lado. Você pega, por exemplo, você tem 4 evangelhos. Você não encontra um comentário de Marcos, a não ser no 6º século, para você ter ideia. Então, o Marcos é meio que deixado de lado. Mateus tinha prioridade e tudo mais. Então, Filemon também é um desses documentos que, ao longo da história da igreja, ele foi meio que deixado de lado. Às vezes a gente tem uma visão assim meio romantizada do começo da igreja, né? Não, a igreja primitiva era a igreja. Só que os primeiros passos e os nossos pais muitas vezes erraram em algumas coisas, inclusive no tratamento que deram alguns textos. É o caso aqui. Olha o que o Crisóstomo disse. Ele chamou Filemon de trivial e supérfluo. O Teodoro de Mopsuécia chamou de insignificante. E o Jerônimo, que é o tradutor da Bíblia, né, para o latim, um pedaço mutilado de edificação vazio de profundidade de edificação vazio de profundidade espiritual. Você vê o que os caras estavam dizendo do livro de Filemon. Já dá um desânimozinho, né? Mas segura aí que tem coisa boa. Contudo, alguns estudiosos, que eu cito só um deles, o N.T. Wright, diria que se estivéssemos somente Filemon nas mãos, você perdeu a Bíblia toda, só tem Filemon, uma página da Escritura. Inclusive, hoje a gente vai ler uma Bíblia, hoje a gente vai ler um livro da Bíblia toda, né? Você pode dizer que você vai ler um livro da Bíblia toda hoje. Diria que se tivéssemos somente Filemon nas mãos, teríamos muito sobre o cristianismo, uma vez que temos o tema da reconciliação desenvolvido no texto e vivido. E eu estou mais para o lado desse segundo grupo de estudiosos, que entende que o livro de Filemon tem uma excelente colaboração para o nosso edifício teológico. Tá? Passa aí, Esdras. Ainda em questões introdutórias. Alguns criticam o elemento persuasivo, afirmando que Filemon, de Paulo, no caso, elemento persuasivo, pela forma em palavra não teria opção. Contudo, a certeza de Paulo quanto à resposta de Filemon pode nos levar para um julgamento inverso. Então, Esdras, volta um pouquinho só para a galera não ficar lendo o que vem depois. Ou então tá na sequenciazinha, tá descendo assim? Não estou vendo nada, brother. Não, tá show. Tá massa, fica assim, beleza. Foi mal, totalmente pereba aqui, não estou vendo negócio. Também na minha frente aqui. Foi mal aí. Então, vamos lá. Qual é o meu ponto aqui nessa primeira parte? Quem já leu Filemon sabe que nós temos 3 personagens em Filemon, certo? Temos Paulo, nós temos Onésimo e nós temos Filemon, ok? Paulo se encontra no meio desses 2 homens, ok? E no processo da leitura da carta, você vai lendo a carta, você vai dizendo assim, Paulo forçou a barra. Se você vai lendo assim, você vai dizer, Paulo forçou a barra. Porque Paulo não escreveu uma carta só para Filemon, ele escreveu uma carta para a igreja, e ele traz o problema, entre aspas, entre Filemon e Onésimo para a igreja. E o jeito que Paulo fala com Filemon é como se Filemon não tivesse a mínima opção. Tipo assim, já que está todo mundo lendo isso aqui, já que está todo mundo sabendo o que está acontecendo,
Tá bom, Paulo, eu faço o que você quer. Então, a persuasão paulina, muitas vezes, ela não é compreendida nesse processo. E aqui é um ponto muito legal na carta de Filemon, é que a gente não pode confundir imposição com persuasão. Essas coisas, às vezes, podem parecer parecidas demais, mas não é a mesma coisa. Paulo não está impondo nada. Ele está persuadindo Filemon um comportamento. Qual é o comportamento? Ele quer gerar uma conciliação, uma reconciliação entre Onésimo e Filemon. Okay? Então, esse é um ponto importante para a gente entender. Porque quando Paulo lança a carta para a igreja, e aí vem um ponto que eu acho fantástico. Eu acho que Paulo, ao fazer isso, ele esperava o melhor de Filemon. Ok? Ao longo da carta, você vai ver o que Paulo vai dizer de Filemon. E na nossa leitura de Filemon, a gente vai ver como o apóstolo Paulo valorizava esse homem. E se você pressupõe que o que ele está dizendo é verdade, tanto de Filemon como do que Paulo vê de Filemon, então certamente Paulo esperava o melhor de Filemon. Então imagina que tem dois irmãos com problema na igreja e a gente traz esse assunto para a igreja. Entendeu? Esse assunto não é mais um assunto de duas pessoas somente, mas um assunto da comunidade. E Paulo escreve uma carta tentando fazer com que um se reconcilie com o outro. Isso é constrangedor, pastor? Depende. Se você entende que Paulo está esperando o melhor de Filemon, na verdade é como se Paulo levantasse a bola para Filemon cortar. Entendeu? Ele chegasse assim, olha, eu sei que se eu fizer isso, esse momento de reconciliação será maravilhoso para a igreja de Jesus. Então não é uma imposição paulina, um constrangimento, mas é uma persuasão amorosa, onde Paulo espera o melhor de Filemon e aproveita a situação para que a igreja aprenda a viver uma vida marcada por perdão e reconciliação. Entendeu? Então ele aproveita essa situação. Vendo dessa forma, então, a gente tem que ver de maneira positiva comportamentos persuasivos. Não impositivos, mas persuasivos. Onde eu quero realmente transformar, mudar as coisas. Ok? Muito bem. Segundo ponto aí. A mediação entre senhor e escravo era comum. Um escravo poderia encontrar em um amigo do seu senhor um meio de resolver seus problemas. Poderia ser um advogado ou mediador para a reconciliação. Assim, não precisamos entender que o encontro entre Paulo e Onésimo foi acidental. Segue algumas declarações de juristas romanos do primeiro século. Deixa eu segurar aí que eu vou explicar isso aqui. Para quem já leu Filemon, eu espero que todo mundo aqui já tenha lido, todo mundo aqui é crente, né? Tem anos, já leu a Bíblia toda várias vezes, já leu de cabeça para baixo, divertido, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse. Na carta de Paulo a Filemon, geralmente, nós temos a seguinte reconstrução histórica. Vamos explicar aqui. Quando você vai ler o relato bíblico, principalmente cartas, as cartas, como dizia o Gordon Fee, é como se você estivesse ouvindo somente uma parte da história. Estivesse do lado ouvindo um cara falando no telefone, só um lado da linha, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar elementos do próprio texto para tentar reconstruir a história. O que está acontecendo aqui? E geralmente a reconstrução histórica que fazem é a seguinte: Paulo estava preso, lá na cadeia, ele se encontra acidentalmente, ou de maneira da providência divina, com Filemon, com Onésimo, e ele chega lá, pai, o senhor era escravo de Filemon e tal. Ah, você é escravo de Filemon? E aí, geralmente, Onésimo é chamado de escravo fugitivo. Ele foge de Filemon. Paulo sabe que tem esse probleminha lá entre eles dois, e Paulo então escreve a carta para tentar reconciliar os dois. Okay? Geralmente, esse é o modelo que as pessoas propõem como reconstrução histórica do que está sendo colocado nesse documento aqui. Tá? Por isso que Onésimo é chamado por muitos teólogos de o escravo fujão. Ele foge do Senhor, é preso, porque fez alguma coisa equivocada lá, e aí Paulo se encontra com ele acidentalmente, e aí ele escreve a carta para Filemon para tentar então fazer o meio de campo,
tá? Entre Onésimo e Filemão. Geralmente essa é a reconstrução. Quando você começa a ler os juristas do mundo antigo, do primeiro século, do segundo século, até do terceiro século, quando você começa a estudar esses caras, você começa a perceber que a coisa não é bem assim. Que essa não é a única possibilidade de entender o que está acontecendo nessa carta aqui. O que está por trás dessa carta aqui. E aí eu vou citar aqui alguns estudiosos. Vivianos, início do segundo século. Olha o que ele diz. Se um escravo deixa seu mestre, desculpa, eu escutei errado aí, e volta para sua mãe, não, eu achei certo mesmo, e voltar para sua mãe, né? Acho que é deixar seu mestre e voltar para sua mãe. A questão, se ele é um fugitivo, será considerada. Se ele se refugiar a fim de se esconder e não retornar para o mestre, ele é um fugitivo. Contudo, ele não é um fugitivo se procura atenuar algum delito pelas súplicas de sua mãe. O que a gente aprende aqui? Que no primeiro século nós temos problemas muitas vezes entre o seu senhor e o escravo. E como é que você resolve esse problema muitas vezes? Você apela para alguém. No caso aqui, o que o Vivianos coloca é você pode apelar até para sua própria mãe. Um ponto importante nas citações que eu vou colocar logo em seguida, junto com essa, é que existia a grande questão que a turma do direito, a turma das leis se preocupava. Qual era a questão? Esse escravo é fugitivo ou não é? Se ele é fugitivo, isso faz dele um criminoso. Mas se ele só saiu para buscar ajuda e trabalhar algum tipo de reconciliação, então ele não é considerado fugitivo. É por isso que quando você começa a ler essas passagens, você começa a perceber que provavelmente Onésimo não é fugitivo. Existe essa possibilidade de ele não ser fugitivo. Não é porque o escravo saiu de casa, não é porque ele saiu do seu senhor que ele necessariamente é um fugitivo. Vai depender de uma série de fatores. Está na casa da mãe dele, ele está visando a reconciliação, então ele não é fugitivo. Quer ver outra citação aqui? Próculos. Um escravo não é um fugitivo, caso tenha em mente que seu mestre intencionava castigá-lo fisicamente e recorre a um amigo que ele induziu a apelar em seu benefício. Nova situação, e a ideia é sempre a mesma. No primeiro caso, ele não é fugitivo se fizer isso. Aqui, ele está tentando se proteger fisicamente. Entendeu? Então, se ele faz isso, buscando reconciliação, ele não é um escravo fugitivo. Ok? Paulos, que não é o nosso Paulo, tá? Um escravo que procura um amigo do seu mestre, visando sua intercessão, não é um fugitivo. Então, nos três casos que eu citei para vocês, nos três nós encontramos qualificações para entender esse escravo não é fugitivo. Se isso é o caso da carta, há uma nova possibilidade de reconstrução histórica do documento, que Onésimo, na verdade, não fugiu de Filemão. Ele procurou em Paulo alguém que poderia interceder na relação entre ele e Filemão. E isso já não era uma questão individual, da intimidade, era uma questão pública. Aconteceu alguma coisa que o texto não diz para a gente. Aconteceu alguma coisa entre Filemão e Onésimo. E provavelmente, coloco provavelmente porque não tem certeza, Onésimo procurou Paulo. Paulo, me ajuda aqui. E por que ele procura Paulo? Ele poderia procurar uma mãe, o primeiro caso é mãe, aqui é procurar um amigo, alguém que é próximo do mestre, alguém que tem uma conexão entre senhor e mestre, desculpa, senhor e escravo, para tentar gerar essa reconciliação. Então, a minha reconstrução histórica desse documento não faz de Onésimo um escravo fujão, faz de Onésimo um escravo que procurava reconciliação. E encontrou em Paulo a figura que poderia ajudá-lo nesse relacionamento entre ele e Filemão. Ok? Se alguém tem uma dúvida, pode falar aí alguma coisa. Ok. Beleza. Isso não quer dizer também nada, né? Que pode ser que está cheio de dúvida e ninguém quer falar nada, né? Beleza. Ok.
Vamos lá para a estrutura do livro. O livro se estrutura dessa forma aí, ó, bem simples. Primeiro a saudação, depois nós temos a ação de graças, depois nós temos o, digamos assim, um miolão do texto, que é o versículo 8 a 21, que é quando Paulo lança a petição, e aí você tem a saudação final nos versículos 22 a 25. Vamos lá então para o texto, versículo 1. Já pode colocar o próximo slide aí? Show, na saudação. O que nós encontramos aqui na saudação? Versículo 1 a 3. Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Então, aqui na primeira linha da nossa carta, nós temos o escritor. São duas pessoas, é Paulo e Timóteo, que estão se identificando aqui. Depois, nós temos uma qualificação, no mínimo, interessante. Porque Paulo, sim, ele se identifica como prisioneiro em algumas cartas, Efésios, por exemplo. Mas ele não faz isso no início da carta. É muito interessante que a primeira qualificação que Paulo se apresenta para a igreja que se reúne na casa de Filemon aqui é Paulo prisioneiro. Tá? E o de Cristo Jesus é ambíguo. Tá? Quando você encontrar um de na Bíblia, gente, talvez é uma das construções mais ambíguas que nós temos na Escritura. É um de. Amor de Deus, por exemplo, é ambíguo. Às vezes, amor de Deus quer dizer o amor que Deus tem por mim. Às vezes, amor de Deus quer dizer o amor que eu tenho por Deus. Então, nem sempre é claro. Por exemplo, ele diz que é prisioneiro de Cristo. Pode ser porque ele se considera alguém que está amarrado a Jesus. Mas também pode ser por causa de Cristo eu sou um prisioneiro. Então, esse de, ele é ambíguo. E a ambiguidade não é de todo ruim. Algumas ambiguidades, elas são boas porque elas deixam em suspenso algumas coisas. Entendeu? A ideia pode ser que Paulo se considera tanto um prisioneiro de Cristo como por causa de Cristo. E tudo isso está embutido nessa expressão mais genérica e ambígua chamada de. A gente chama no grego de genitivo, né? Vamos lá. E ele vai dizer também o irmão Timóteo. A partir daqui, ele começa a qualificar ele e aqueles para quem ele está escrevendo e saudando. O que é interessante são as palavras que Paulo se utiliza para qualificar ele e os outros. Então, por exemplo, ele se colocou como prisioneiro. O outro, Timóteo, ele é chamado de quê aqui? Vê se você está ligado aí. Ele é irmão, certo? Aí ele vai dizer, a você, Filemon. Só que ele não coloca só o nome. Ele é Paulo, prisioneiro, é Timóteo, o irmão, é Filemon, o nosso amado cooperador, a irmã Áfia, ou seja, ela não é só a Áfia, ela é irmã, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Isso mostra que Filemon, além de ser um senhor e ter escravos, no caso aqui era Onésimo, ele parece alguém, temos duas sugestões que ele era alguém, digamos assim, marcado por uma boa condição financeira. Ele tinha escravo e, além disso, a igreja se reunia na casa dele. E nós sabemos que as casas do primeiro século eram bem reduzidas, né, em termos de cômodos, algumas casas eram 2 cômodos, basicamente. E uma casa para abrigar um grupo de irmãos exigiria uma estrutura melhor. Então, isso mostra que ele era alguém, digamos assim, de boa condição. E, pelo que nós sabemos ao longo do texto, ele não somente é alguém de boa condição, mas alguém realmente dedicado à obra de Deus. Ele entregou a sua casa para as reuniões e fez muito mais. O que é legal dessa passagem aqui são as qualificações. Coloca aí, Esdras. Então, todos os envolvidos são qualificados, como eu coloquei. Prisioneiro, amado, cooperador, irmão e irmã, companheiro de luta, os que estão unidos, que é a última declaração aqui, e a igreja que se reúne. Então, quando você encontra um conjunto de palavras de qualificação, o que é legal para você como intérprete é começar a perguntar, existe alguma relação entre essas palavras?
elas estão dentro de algum tipo de mundo comum, certo? Observa. E aqui eu faço duas considerações. Primeira consideração: todos os qualificativos estão subordinados a temas maiores. Quais são os temas maiores? Cumplicidade, colaboração, família. Elas colocam as pessoas em um projeto maior. Não é só a áfia, é a irmã. Não é só o fulano de tal, é o cooperador. Não é só a igreja, é que se reúne. Então, essas palavras, elas colocam todos em um mundo só. É como se Paulo estivesse falando, nós estamos todos em um projeto, porque um é cooperador e o outro é irmão. Entendeu o ponto? Todos nós estamos juntos em um projeto. Isso é muito importante, porque ao colocar essas palavras, esses qualificativos, Paulo coloca todos em um mundo comum. É diferente chegar e falar assim, o fulano de tal, que é muito habilidoso no futebol, ao fulano de tal, que ganha muito dinheiro, ao fulano de tal. Aí você olhava assim as palavras, as qualificações, parece que não tinha muita ligação com a outra. Mas aqui não é o caso. Todas as palavras, elas estão dentro de um mundo. A gente chama isso na linguística de campo semântico, entendeu? É quando várias palavras orbitam no mesmo mundo. Então, qual seria o mundo dessas palavras aqui? O mundo da cumplicidade, o mundo da colaboração, o mundo familiar. Indiretamente, Paulo está dizendo, eu estou escrevendo para pessoas que fazem parte da minha mesma realidade, pessoas da minha família, pessoas que estão no mesmo projeto que eu. Irmãos, cooperadores, entendeu o ponto? Ficou claro essa parte aí, né? Segunda observação. A escolha não aleatória dos qualificativos já parte da argumentação que seguirá. O que é o ponto? Paulo vai começar a argumentar lá no meio do livro. Tá? E quando ele começa a argumentar, boa parte da argumentação dele está conectada a isso aqui. É como se Paulo tivesse, como é que eu poderia dizer? Já começando a sua argumentação aqui. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um problema com um irmão. Não, vou fazer assim, que não cabe muito no livro aqui. Mas tem dois irmãos com problema. Eu digo assim, meus amados, nós que fazemos parte da mesma comunidade, que nos reunimos no mesmo lugar, fazemos parte do plano redentivo do Senhor, seguimos a Jesus. O que eu estou fazendo? Eu estou cada vez mais mostrando que existem pontos de conexão. E isso já é parte da minha argumentação. Já é o meu trabalho argumentativo. Isso não é errado, hein? Isso é persuasivo de Paulo. Ótimo. Não é errado ser persuasivo. Errado é ser impositivo. Mas persuasivo não. Ok? Vamos lá para o versículo 4. E aqui começa a ação de graça. E Paulo vai dizer, sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Paulo está falando isso de graça? Não sei se aqui usa a expressão, essa alma que reza. Já viu essa expressão? Tem essa expressão aqui? Tem, né? Quando o cara diz assim, meu amado, tudo bem? Como é que você está? Estava passando por aqui, aí, né? Veio que a minha mente, que há tanto tempo atrás, aí você diz assim, esse cara está querendo pedir alguma coisa. Ok? É isso que está acontecendo mesmo. Isso não é errado. É errado se fosse mentira. É errado se a intenção paulina fosse uma intenção maligna, uma intenção de imposição, de manipulação. Paulo não está manipulando, ele está persuadindo e está sendo verdadeiro em tudo que ele fala, entendeu o ponto? Então, se eu sou como pai, por exemplo, digo assim, filho, olha o que o pai tem feito por você, olha que eu estou sendo persuasivo, eu não estou manipulando. Se eu tenho a intenção de ganhar, se eu uso a verdade, isso não é manipulação, isso não é imposição, isso é persuasão. Então, Paulo começa a construir aqui. E os qualificativos que ele usa para Filemon não são escolhidos à toa. Ele qualifica Filemon com a verdade, mas é porque lá na frente ele vai jogar o pedido. Mas antes de pedir, vamos construir aqui todo um processo de argumentação. Então,
Você na mesma, porque ouço falar da sua fé no Senhor, do seu amor por todos os santos. Eu oro para que a comunhão, olha a palavra que ele está usando, amor, comunhão, que procede da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação. E aí vem um ponto importante, ó, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então, Filemon é apresentado de maneira mais significativa nos versículos 4 até o versículo 7. E aqui você encontra bem quem é essa figura. Tá? E pressupondo que Paulo não está mentindo, e Paulo não está mentindo, pressupondo a melhor intenção em Paulo, ele tem a melhor intenção, ele usa esses qualificativos para levar Filemon até onde ele quer. Ok? Versículo 8 em diante. Aqui ele começa a argumentar. Tá? Primeiro, versículo 8. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Então Paulo começa dizendo assim, eu podia muito bem dizer assim, ô Filemon, recebe o Onésimo, porque isso é coisa de crente. Acabou a conversa. Ponto. Eu podia fazer isso. Certo? Mas não, Filemon. Eu quero apelar aqui para algumas coisas. Primeiro ele apela para o quê? Versículo 9. Ele apela ao quê? Qual é a base do apelo dele, versículo 9? O amor. Ele começa dizendo assim, eu vou apelar para o amor. Sabendo de que você é alguém marcado por esse comportamento, por esse compromisso, eu apelo ao amor. Excelente base, né? Excelente base. Eu, Paulo, já velho, e aqui começa a argumentação apelando para o amor, segundo para Paulo. E agora também prisioneiro de Cristo, não é à toa que ele se colocou como prisioneiro. Por que Paulo se apresenta como prisioneiro logo no primeiro versículo? Não é à toa. Ele está construindo a argumentação. E ele repete a mesma ideia agora. Eu sou prisioneiro. Por que ele diz isso? Porque o pedido que ele vai fazer para Filemon não é só que Onésimo seja reconciliado com ele. Ele quer Onésimo no trabalho com ele. Então é bom lembrar para o nosso querido Filemon a condição em que Paulo está. Então, primeiro ele apela para o amor. Segundo, ele apela para a própria condição dele. Qual é a condição de Paulo? Ele é prisioneiro de Cristo Jesus. E aí vem o versículo 10. Ele vai apelar agora para a relação com Onésimo. Apela em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. É por isso que alguns dizem assim, tá vendo? Ó, ele não era cristão, Onésimo não era cristão, ok? E agora Paulo se encontra com ele na prisão, prega o evangelho para ele, ele se converte e quer voltar agora, e agora Paulo está trabalhando na reconciliação. É uma possibilidade, mas não necessariamente. Pode ser simplesmente o seguinte, eles já eram conhecidos. A relação Paulo-Onésimo e Filemon já era antiga, entendeu? Onésimo, inclusive, era fruto do ministério de Paulo. E Paulo está lembrando isso. Então, olha o que Paulo está dizendo. Eu apelo para o amor, eu apelo para a minha condição, eu apelo para a minha relação que eu tenho com Onésimo. Ele é como se fosse o meu filho. Porque eu levei, usando aqui tudo que a gente aprendeu na conferência, quem teve na conferência aqui, ele foi discípulo de Paulo. Onésimo era o discípulo, a gente sabe também que Filemon também. Então, olha o nível de apelação do apóstolo Paulo. Eu acho isso tão legal, porque mostra onde nós devemos ir e como devemos ir em alguns momentos. Trabalhar a reconciliação não é algo assim tão que, isso aqui é o certo para fazer. Não é só assim que a coisa funciona com Paulo.
Ele trabalha toda uma argumentação, ele lembra algumas coisas. Certo? Muitas vezes, quando nós estamos aconselhando pessoas, basicamente o que nós fazemos é lembrar ela de algumas coisas. Entendeu? Às vezes estou num, sei lá, um aconselhamento de casal, e aí o casal, eu já casei, esse casal, entendeu? Então eu digo assim, eu estou lembrando do dia que você estava ali, e você prometeu isso aqui, então você vai lembrando algumas coisas, lembrando o que foi feito. Se você conhece um pouco da história da pessoa, você usa isso de maneira persuasiva para levar ela aonde você quer levar. Isso não é errado, gente. Isso não é manipulação, não. Entendeu? Porque assim, vai chegar a hora que você vai ler assim, se você não lembra de Filemão, vai chegar a hora que vai dizer assim, poxa, o Paulo aqui foi apelão. Entendeu? Mas ele está fazendo isso desde a primeira linha da carta. Eu sou prisioneiro de Jesus. Lembre-se disso, Filemão. Eu sou um prisioneiro de Jesus. Lembre-se que somos irmãos. Lembre-se que vocês são cooperadores. Lembre-se que nós estamos no mesmo projeto. Lembre-se do que você faz para a obra de Deus, do seu amor. Lembre-se de que você reanima os irmãos e o coração dos crentes. Lembra, Filemão? Ele não chegou ainda a pedir nada, tá vendo? Ele até diz, eu podia ter mandado agora, mas eu não vou fazer isso. Eu vou lembrar você do amor, Filemão. Eu vou lembrar você da minha condição, eu vou lembrar você da minha relação com Onésimo. E aí depois ele vai falar da providência divina. Ele vai dizer, ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. É interessante isso, porque há uma brincadeira, né, um joguinho com a palavra onésimo, que quer dizer inútil. Então, antes ele era inútil, agora ele é útil. E ele usa a expressão tanto para você quanto para mim. Por quê? Porque Onésimo agora é útil para os dois. Alguém pode arriscar uma resposta enquanto eu tomo aqui uma água aqui? Porque ele é útil aos dois. Ele era escravo de Filemão. Ele era útil para quem? Para Filemão. Mas agora Paulo entende que ele é útil para os dois. Por quê? Só estou ouvindo. Só ouvi isso? Eu não tenho o poder de tradução dessas linguagens estranhas. Fazer a obra de Deus, o Iron disse ali. Então, a ideia qual é? Eles dois estão agora juntos. Agora não é só uma questão individual. Onésimo não aparece somente como alguém que ajuda somente a vida de Filemão somente. Agora ele é uma peça fundamental em uma engrenagem que vai além do próprio Filemão. A ideia de Paulo é assim: Filemão, Onésimo é um cooperador para a obra, para o nosso. Nós estamos juntos no projeto. Ele não é só alguém para você, meu irmão. Ele é alguém para a obra de Deus. Não é só para você, é para mim também. Só lembrando que eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Não vou esquecer, é bom não esquecer esse detalhe, né? Ele diz: mando de volta você como se fosse o meu próprio coração. Olha que coisa. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso. E aí vem, de maneira mais clara, por causa do Evangelho, indicando que o de Cristo Jesus pode indicar, eu sou prisioneiro por causa de Cristo. Eu estou preso agora por causa do Evangelho. E, meu querido Filemão, ele é fundamental para mim, ele é muito importante para estar comigo. Eu queria mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. E alguém pode dizer assim, mas forçou, Paulão. Deu uma forçadinha aqui, porque a carta não foi escrita só para Filemão. Foi escrita para todos que se reúnem na casa de Filemão. Então a carta estava sendo lida, a galera, todo mundo olhando para Filemão assim, ó.
E aí, Filemão? Entendeu mais ou menos isso, essa ideia? E aí, meu irmão? O que tu vai fazer agora? Gente, pode parecer forçação de barra, mas eu repito, ele está levantando a bola. Ele sabe que Filemão vai responder de maneira positiva. Ele sabe disso. Então, Paulo, sabendo disso, ele dá agora a oportunidade da igreja testemunhar algo que não era somente de caráter individual. Irmãos, às vezes, algumas coisas que acontecem na nossa vida privada, que parecem que são restritas à vida privada, não podem ficar somente lá. São oportunidades que nós temos de mostrar às pessoas o que Deus faz, o que Deus opera. Então poderia ficar só uma carta para Filemão, Paulo resolveria isso, mas Paulo vê nessa situação uma grande oportunidade de mostrar para a igreja como é que as coisas funcionam dentro da obra do Senhor. É uma oportunidade que Paulo vê de mostrar para a igreja a prioridade para a obra, o perdão, a reconciliação. Entendeu o ponto? Então acaba que não é uma questão somente entre duas pessoas. Eu me lembro lá na nossa igreja, a gente tinha uma... Foi um tempo que a gente estava sem prédio. A gente começou a construir o prédio que a gente tem hoje. A gente ficou sem prédio. E a gente fazia nossas reuniões em uma escola. A gente conseguiu uma escola. E aí era horrível a parte do áudio, assim. Gente, é o seguinte, não dá pra gente ficar aqui nesse prédio, não, nessa escola, não, tá horrível. Vamos ficar no nosso terreno, vamos ficar ao ar livre. Então o culto era no meio da areia mesmo. Eu me lembro que eu estava pregando uma vez e rolou uma chuva. E eu pregando na chuva. E alguns irmãos ficaram sentados, porque lá não eram essas cadeiras aqui, não fosse essas aqui, não ia dar certo. Cadeiras plásticas mesmo, todo mundo sentado lá e a chuva... caiu. E eu me lembro que a gente teve uma ceia, um dia de ceia, nesse lugar ao ar livre, assim. E eu chamei os irmãos para servir a ceia. E um dia antes, 2 irmãos tinham discutido num grupo de louvor. Eu não sabia que era uma reunião do grupo de louvor, não sabia que tinha tido essa coisa toda. E geralmente músico não discute com o outro, é uma coisa rara de acontecer, né? Músicos geralmente são pessoas que não têm muitos problemas em relacionamento, tá? E aí, um dos irmãos que eu chamei para servir tinha tido esse problema. Então ele só falou assim: pastor, você pode dar uma permissão aqui? Tá bom. Aí ele pediu, a gente estava com as mãos, ele parou, foi lá no irmão, o irmão levantou, eles se abraçaram, ficaram um tempão abraçados lá, chorando um com o outro, tudo mais. Aquilo que poderia ser somente um evento individual, acabou sendo algo que mexeu com toda a congregação, com toda a igreja. Acabou ensinando que isso deveria ser um tipo de prática na ceia. Vai tomar a ceia, eu tenho que discernir o corpo, tenho que saber qual é a minha parte desse corpo, ver como eu me relaciono com esse corpo. Então, meu irmão, na hora de fazer, peça perdão, uma grande oportunidade. Então, é como se Paulo estivesse tomando uma situação específica e transformando isso em algo maior para benefício da igreja e para gerar uma visão mais ampla da coisa. Entendeu o ponto aqui? Ele diz... para que você... versículo 14, né? Seja espontâneo e não forçado. Versículo 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Então aqui nós encontramos a argumentação do apóstolo Paulo. Aí vamos lá, a argumentação, coloca aí, por favor. Para Barclay, a carta é habilmente projetada para coagir Filemão a aceitar o pedido de Paulo. E ainda, ao mesmo tempo,
não está extremamente claro o que exatamente Paulo está pedindo aqui na argumentação. Por enquanto, vamos à base da argumentação. O que é a base? Amor, eu falei, o próprio Paulo vai dizer a minha condição, a relação com Onésimo, o próprio Onésimo e a providência divina também. Então você tem aqui toda essa argumentação. E a partir do versículo 17, o que é que nós encontramos? Nós encontramos a síntese do livro, onde de um lado você tem Paulo fechando a argumentação e por outro lado Paulo apresentando seu real pedido. Olha o versículo 17 como é importante. Para mim é o versículo talvez mais importante da carta. Ele vai dizer: assim, se você me considera companheiro na fé, vou tentar parafrasear. Assim, Onésimo, diante de tudo que eu falei para você, e tudo que eu falei para você, Onésimo, foi tentando mostrar que nós somos companheiros de fé, que nós andamos juntos, que nós fazemos parte da mesma obra. Tudo que Paulo fala nessa primeira linha do versículo 17 é um resumo do que ele acabou de falar o tempo todo. Nós estamos juntos. Nós somos companheiros. E aí, diante disso, ele coloca o pedido. Qual é o pedido? Receba. Cadê? Receba como se estivesse recebendo a mim. E aí ele vai desenvolver a argumentação no final. O pedido, desenvolver melhor o pedido. Então, o versículo 17 é como se fosse uma síntese da obra. Ele tivesse no meio, o centro do texto seria ele. Tá? Então, a base da argumentação paulina é: nós estamos na mesma obra. Por isso, receba como se estivesse recebendo a mim. Vamos tentar trazer alguns desafios para a gente aqui. A gente precisa, muitas vezes, na nossa vida de igreja, muitas vezes, ter um comportamento paulino, de argumentar em prol da unidade. A gente vai ter que, muitas vezes, na nossa caminhada com Cristo, lembrar aos nossos irmãos que nós estamos juntos. Entendeu? Que nós somos cooperadores, que nós somos irmãos. Muitas vezes na nossa caminhada, isso pode até cansar, certamente, com o tempo. Mas isso é completamente necessário em muitos momentos. Muitas pessoas, às vezes, têm problemas umas com as outras, e no processo elas só conseguem ver o que foi atingido, porque mexeram com ela, porque falaram dela. Ela não consegue entender que faz parte de algo maior do que ela mesma. E por não entender que ela faz parte de algo maior, ela se apega ao que fizeram contra ela. E Paulo, aqui, em sua persuasão, em sua argumentação, basicamente, trabalha o que aqui? Gente, lembrem-se de que fazemos parte de uma obra maior. Entendeu? Lembrem-se que somos cooperadores de um mesmo projeto. É isso que tem que acontecer muitas vezes. Sabe, a gente às vezes se apega demais a algumas coisas, se agarra demais a algumas coisas. Eu, como eu disse, tenho um filho de 19 anos, um de 10 e um de 4. E aí, às vezes em casa, minha esposa toma uma determinada decisão e o meu filho mais velho olha para mim e faz assim, né? Aí eu olho para ele assim, ó. Relaxa. Vai brigar por isso aí? Não, mas eu acho que o melhor, você pode achar 10 vezes. Mas o mais importante é que nesse momento, nessa circunstância, agora, se você ficar brigando por isso, você vai cansar o seu relacionamento com a sua mãe. Então, uma boa chave para a amizade é distância. Como assim, pastor? Mas é sério. O provérbio não diz: não viva na casa da pessoa, porque senão você vai começar a cansar aquela pessoa.
Uma boa chave para viver uma boa amizade é encontrar a distância. Para quem já fez arte marcial, sabe o que eu estou falando. Né? Quem já fez boxe, quem já fez alguma arte marcial, sabe que qual é a chave? Encontrar a distância. Quando o atleta encontra a distância de um para o outro, o soco entra quanto mais eficácia. Desculpa aí para quem não gosta de luta, mas é só uma ilustração. Né? É encontrar a distância. Encontrou a distância. Eu me lembro que quando eu treinava com um grupo de irmãos da igreja lá, a gente era um momento bom, porque a gente colocava os capacetes, a gente ia fazer a gente chama troca de luva, né? E às vezes era o pastor e a ovelha lá. E às vezes era um momento que o irmão tinha para descontar em mim, né? Eu também descontava neles, evidentemente. E eu me lembro do nosso professor dizendo assim: encontrou a distância, pastor, encontrou a distância. Encontrou o momento certo. A boa amizade, ela sabe a distância. Ela sabe a distância. Ela sabe o que falar, sabe como não se aproximar. A minha mãe, eu convidei para ela morar comigo há um tempo, devido à idade dela e tudo mais. Então eu falei: mãe, vem morar com a gente aqui. E às vezes acontece alguma coisa lá em casa, ela fica: é porque não sei o quê. Eu olho para ela assim: não é hora de falar. Tipo, alguém está com raiva, né? Você fica: poxa, cadê isso aqui? Eu já te falei que era para colocar as coisas no lugar. Entendeu? Não. A pessoa está com raiva. Então o que você faz? Você não fala. Porque você vai só piorar. Encontra a distância. Agora é hora de quê? Vai ficar calado. Depois passou tudo mais. Posso te dar uma dica? Coloca sempre a chave naquele canto ali que não vai ter problema não. Agora, na hora que a pessoa perdeu a chave, alguém fica dizendo assim: é o que eu digo. Coloca as coisas no lugar. Isso vai cansar. Então, às vezes, para manter um bom relacionamento, a gente tem que saber a distância. E também saber o que está envolvido no relacionamento. E é isso que Paulo faz aqui. Para que essa relação seja bem estabelecida, Paulo lembra uma coisa importante para Filemão. O que está envolvido aqui? Não é mais uma questão sua, Filemão. Não é uma questão de relacionamento entre escravo e senhor. Não é mais isso. É irmão e irmão. É a obra de Deus. É o evangelho, Filemão. E quando Filemão entender, e Paulo esperava isso, Filemão, quando Filemão entendesse, realmente, o ponto aqui é a obra de Deus. Então, eu me coloco à disposição num comportamento de reconciliação. Muitas pessoas, às vezes, deixam relacionamentos simplesmente por questão individual. Há um tempo atrás, aconteceu duas vezes isso para mim, do meu lado e do lado de um pastor colega meu. Uma vez um casal da nossa igreja, enfim, eu não vou entrar nos méritos aqui, mas eles foram confrontados com alguns erros e seguimos os passos de Mateus 18 e eles não quiseram seguir isso, né, se arrependeram do que tinham feito e eles foram excluídos do hall de membros da nossa igreja. Beleza. Anos se passaram e eles foram para uma igreja. Chegando lá na igreja, aí o pastor perguntou: você é de que igreja? A igreja tal, tal. A igreja do pastor Romo, tal, tal. O que aconteceu? Por que vocês não estão lá? Aí eles, né? Porque aconteceu isso, tal, tal, tal. Por que vocês não vão lá falar com o pastor? Como assim? Por que vocês não vão lá? Se reconciliar. Então o pastor desafiou. E eles falaram assim: não, o pastor Romo não vai receber. Vai, tenho certeza que ele vai. Vai lá. Eles foram lá na nossa igreja. Aliás, foram lá em casa. Pastor Romo, tem, aparece aí. Vamos tomar um café, vamos conversar. Conversou. A gente está arrependido do que a gente fez, tal, tal. Que bom. Eu falei assim: mas olha, o que aconteceu não diz respeito só a mim, diz respeito à igreja. Então é muito importante, seria maravilhoso vocês chegarem na igreja, pedir perdão. Vocês vão lá, pedem perdão, e depois voltam para a igreja de vocês. Vocês estão lá, vocês estão gostando da igreja? A gente está gostando, que bom, beleza. Vamos lá.
Numa quarta-feira eles foram lá, aí eu falei, irmãos, o fulano tal aqui que é o púlpito a falar, e a irmã também, eles foram lá, pediram perdão. E a igreja recebeu eles assim, ô irmão, que bom que você reconheceu e tudo mais, abraçaram, foi um tempo muito bom. Aí no final do culto eles falaram, não pastor, a gente vai ficar aqui mesmo. O que aconteceu? O pastor lá da outra igreja entendeu que existia algo muito maior do que simplesmente eles e a igreja. A questão da igreja, a questão da vida deles na igreja não é uma questão pessoal. Existe uma obra maior do que eles e do que a própria igreja local. Há pouco tempo eu recebi na nossa igreja uma família que tinha tido um problema em outra igreja. Aí agora foi meu lado, né? Eu disse, que tal vocês irem lá na igreja? Não, pastor, seria bom, seria legal vocês fazerem isso. E aí eles procuraram o pastor, e o pastor ligou para mim. Aliás, ele foi lá na igreja e falou assim: fulano então me procurou, tem tua mão nessa história aí? Tem, eles vão. Pois eles vão lá. E eles ficaram meio temerosos de ir para a igreja, mas eles foram no domingo pela manhã lá, pediram perdão à igreja. E aí a irmã veio falar comigo: pastor, foi tão bom estar lá, pedir perdão à igreja, deu vontade até de ficar lá de novo. Então fica. Não, mas agora eles moram na cidade que eu pastoreio, e essa igreja é em uma outra cidade, uns 30 quilômetros de distância. Então, fica à vontade. O importante é entender isso, que não é só uma questão individual, tá entendendo? Não é uma questão de que alguém me ofendeu. Às vezes a gente toma as coisas de maneira muito pessoal, né? Spurgeon que dizia, olha, se alguém fala mal de mim, ele não fala metade do que eu sou. Entendeu? Falou isso aqui de... tá por fora. Sou pior do que isso aí. Então as pessoas às vezes pegam assim, sabe, uma palavrinha assim que disseram, mas ele disse isso. Aí faz aquilo, cavalo de batalhas, o mundo vai se acabar. Gente, aquilo não é tudo verdade sobre você. Você é pior do que aquilo. Esteja mais aberto à reconciliação, e um dos elementos importantes da reconciliação é entender que suas relações não dizem respeito ao seu bem-estar psicológico somente. Diz respeito à cooperação na obra de Deus. Isso é um ponto importantíssimo. Então, muitas vezes, o que leva alguém, até às vezes no aconselhamento, a pessoa vai aconselhar, assim, olha, faça, vai ser melhor para você, você vai se sentir melhor depois. Mas como é que Paulo argumenta para Filemon? Amor. Primeira base dele, amor. Lembra da relação que ele tem, mas todas as palavras, todos os qualificativos estão sintetizados nessa linha azul aí. Se você me considera, olha a palavra-chave, companheiro na fé. Se você entende que nós estamos trabalhando juntos, receba como se estivesse recebendo a mim. Cara, isso é muito lindo. Isso é muito lindo porque acaba que o grande apelo de Paulo não é para um bem-estar psicológico, que acontece, mas não deve ser a base e o impulso para resolver algumas coisas. Nós precisamos ter uma visão mais ampla da obra de Deus. Entendeu? Entender que a obra do Senhor se estende além. É muito além. E em nome dessa obra, que Paulo chama de evangelho, ele usa essa expressão para sintetizar não somente a mensagem, mas tudo que está envolvido, inclusive a obra de expansão, do anúncio do reino. Tudo isso deve estar em nossa mente, em nossas resoluções relacionais. Entendeu? Infelizmente, hoje, basicamente, para você manter relacionamento, seja em família, seja pai e filho, as bases sempre são bem-estar psicológico. Só isso. Vai fazer bem para você. Ser ótimo para você. Você vai se sentir bem depois. Esse é o apelo que as pessoas fazem, muitas vezes. Só que o ponto, muitas vezes, é, gente, você precisa entender uma coisa, cara. A obra de Deus não é sua, não. A gente está junto ou não está nessa história toda?
Entendeu? Assim, receba-o como se estivesse recebendo. Vamos para o versículo 18. Pastor, eu estou perdido aqui no horário. Vai até que horas aqui? É isso? Não pode ser. Até 11, né? Pessoal, até meio-dia, que é isso, gente? Vamos lá. O pastor disse que no final eu acho que vou ter que doar sangue, né, pastor? Você falou que tirar isso, doar sangue. Eu tenho 2 rins também, pode ser que alguém. Vamos lá. Versículo 17, 18. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, e aí fica um se aqui. Gente, os sis da Bíblia são maravilhosos, sabe? O se é mais ou menos assim, ó. Se na Bíblia, ele na linguística, a gente chama de, ele te leva para um mundo ideacional. Ele diz assim, se pensa que isso acontece, tá? Não necessariamente mas pensa. Se ele prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Pesado aqui, né? Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Aqui, Paulo, gente, Paulo tá. Você tem ideia aqui de como esse texto revela uma relação entre aquele que leva o evangelho e aquele que recebe o evangelho, uma relação muito grande, que ele fala de gerar. E ele agora está dizendo assim: Filemão, você me deve a própria vida. Então Paulo diz assim: eu pago, mas não esqueça que você me deve. Entendeu? Não, o pastor Paulo aqui é apelão demais. Para não dizer que para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Olha o que ele está dizendo. Nossa identidade é no Senhor. Talvez uma das expressões mais ricas da Escritura é a expressão em Cristo, no Senhor. Alguns, inclusive, acreditam que Calvino, que geralmente é conhecido pela teologia da predestinação e tudo mais, ele é aquele que mais desenvolveu o Espírito Santo e a teologia do em Cristo. Alguns acham, inclusive, que essa seria a grande síntese do pensamento de Calvino. Ele trabalhou essa ideia do em Cristo, essa identidade em Cristo. Ele vai dizer assim: nós temos benefícios em estarmos juntos. Então, novamente, para onde Paulo apela? Para a obra, para o evangelho. Olha para onde Paulo está apelando. Continuando aí. Escrevo, aí ele vai dizer: reanime o meu coração em Cristo. Se você que acabou de ler, deve lembrar do versículo 7. Quando ele vai descrever o Filemon, a última descrição de Filemon qual é? Ele tem reanimado o coração dos santos. Portanto, Filemon, reanime o meu. Está vendo como nada que Paulo escreveu foi aleatório? Se ele falou que ele é um cara que reanima, é porque ele queria colocar isso no final, como um pedido final. Reanime o quê? Versículo 20. O meu coração, mas onde está esse coração? Em Cristo. Percebe que parece que tem um elemento individual, mas aí Paulo mostra que isso não é um pedido de uma pessoa somente. Não tem nada a ver somente com fazer a vontade de Paulo. Não é esse o ponto, porque ele vai dizer: eu peço que você reanime o meu coração. Parece que é um pedido pessoal em Cristo. Então já não é tão pessoal assim. Ele lembra Filemon que eles estão unidos em Cristo Jesus. Irmãos, a gente precisa entender que existem coisas mais importantes do que outras. Lembra da ilustração que eu dei? Que às vezes a minha esposa faz algumas coisas e meu filho faz. Aí eu digo isso para ele: existem coisas mais importantes do que outras. Você vai discutir com sua mãe por causa disso? Ou daquilo outro?
tem discussões que realmente são irrelevantes. E dentro de uma casa, por exemplo, se você ficar discutindo por qualquer detalhe, você cansa as pessoas, né? Já pensou se cada pessoa dentro da casa apontasse o erro da outra em detalhes? Não ia dar certo. Essa meia aqui está no lugar errado, hein? E o outro, E o outro, Aí pronto. Não ia acabar. As pessoas se desgastam por questões individuais. O que Filemon faz com a gente, a carta a Filemon, faz com a gente na hora de entender as relações, coloca a sua relação dentro de uma categoria maior. Família, maior o plano de Deus, maior o evangelho. Entendeu? Em Cristo. Vamos terminar aqui o texto então. Versículo 21. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu peço. Isso aqui é um apelão? Não. Isso aqui é um homem que sabe para quem está escrevendo. Eu estou certo de que você vai obedecer. Filemon, você vai fazer muito mais, cara. Eu sei quem você é. Não é uma questão pessoal. Eu sei do amor que você tem à obra de Deus. Certamente tem pessoas assim na nossa vida, que nós sabemos, se a gente colocar a obra de Deus, o amor, tudo na mesa, as pessoas vão dizer assim, tá bom, é isso mesmo. E realmente é isso que acontece com o crente mesmo, sabia? Um crente de verdade, ele está disposto à reconciliação quando os valores certos são colocados na mesa. Se o cara fica se debatendo, não, porque eu acho que é porque ali, sim, pode se questionar a autenticidade, a genuinidade daquela fé. Eu nunca me esqueço de uma jovem que nem era da minha igreja. Me procurou lá, resolveu um problema lá e tudo. Eu sei que já tinha os problemas da minha, ainda chega de outros, né? É beleza. Mas eu me lembro que assim, não, é porque ele fez isso comigo, lá. Aí eu disse assim, você conhece a oração do Pai Nosso? Ela, conheço. Ela disse assim, perdoa assim como nós temos perdoado. Como é que você vai conseguir orar esse negócio? Seu coração é pedrado. Como é que você vai ter a cara de pau de chegar, Senhor, me perdoa? Como eu não perdoo? A conexão entre perdão entre as pessoas e perdão divino é total na parábola de Jesus, né? Nada que alguém faça com você, nada é maior do que o que você fez contra o seu Criador. Nada. Então, quando você olha para o que fizeram contra você e aquilo é monstruoso, é porque você esqueceu do que você fez com o seu Criador. Então, quando você entende a sua condição diante do seu Criador, você fica aberto à reconciliação e ao perdão, porque você sabe que Ele te perdoou diante de tudo que você fez, do valor que Ele tem, porque onde é que está o peso do pecado? No ofendido. Não é isso? Você ofendeu a Deus, meu querido. E você agora não quer perdoar alguém que te ofendeu, você está se colocando acima de quem? Acima de Deus. Quando eu digo assim, pois eu não quero perdoar, não. Você está dizendo assim, eu sou mais digno, mais glorioso e majestoso que o Deus do universo. Porque o Deus do universo me perdoou. E eu fiz algo maior para Ele. Mas falaram isso de mim. Eu não posso, pastor, deixar isso passar assim. Olha a minha glória. Olha como eu sou grande. Percebe o absurdo, a loucura, a insanidade que está envolvida em você não ter disponibilidade de perdão? É de um egocentrismo assim absurdo. É tão inflado, a pessoa está tão inflada, tão cheia de si mesma, que ela está quase assim explodindo
A palavra lá, soberbo, lá que Paulo usa, inclusive, né, em 1 Coríntios, é essa ideia de inchado. Só está toda inchada de si mesmo. Paulo está certo de que esse homem vai fazer o certo, porque eu creio sim que tem um elemento de Filemão aqui. Ele sabe quem é Filemão. Ele sabe que ele é um cristão. E um cristão trabalha. Geralmente, tentar ilustrar com isso aqui. Geralmente, algumas pessoas que sofrem porque foram atingidas por outro e não perdoam, em algumas comunidades elas são vistas como vítimas. Até porque fizeram algo contra ela, certo? Então dentro de um contexto, aquela pessoa realmente é vítima. Mas na hora em que ela endurece o coração para perdoar, a Bíblia já não coloca ela como vítima. Na parábola, lembra da parábola do perdão? Tinha uma dívida gigantesca, outro tinha uma dívida pequenininha. O que tinha dívida gigantesca foi perdoado, mas não perdoou aquele que procurou para uma dívida pequena. Lembra dessa parábola? Qual é a ideia lá? Quem é o vilão naquela história? É quem foi perdoado por Deus e não está disposto a perdoar. Esse é o vilão da história. A gente tem que saber identificar vilões e inocentes dentro dos relacionamentos. Na hora que eu erro, eu sou o vilão. Na hora que eu peço perdão, se o outro não perdoar, o outro passa a ser o vilão da história. Eu quero terminar lendo o texto e a gente vai para uma síntese, que eu chamo de síntese teológica do texto. Além disso, prepare-me um aposento. Olha aí, Paulão é. Porque graças às suas orações espero poder ter restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Demas e Lucas, meus cooperadores. A gente sabe que Demas depois, abandonou o caminho de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Vamos aqui para a síntese de Filemão. Então, como é que eu entendo Filemão? Como é que eu resumo Filemão? A dinâmica das relações estabelecidas na família de Deus, perdão, humildade, amor. Essa família que também é o novo templo, é a nova humanidade, dita como os outros relacionamentos devem ser vividos. É assim que o reino, o serviço, o reino do Senhor é estabelecido e não pode ser impedido por prisão, sofrimento ou qualquer padrão social. Porque ao longo da carta, o que nós entendemos? Há um problema social aqui, tá? Escravo e patrão, ok? E senhor. Nós temos um problema envolvendo limites, porque Paulo está preso, ok? E nós temos sofrimentos envolvendo tudo isso. Nada disso impede o reino. Sabe por que não impede o reino? Porque no processo, os valores do reino vão quebrando essas coisas. Quando eu estou disposto a perdoar, a amar e a ser humilde, esses valores do reino conseguem sobreviver à prisão, sobreviver a uma relação senhor-escravo e mudar essas relações. É por isso que o reino de Deus é indestrutível. Entendeu? Porque as relações sociais, porque as estruturas sociais e todos os sofrimentos envolvidos em perseguição e tudo mais, isso não impede o evangelho de ser anunciado. Quantas histórias nós temos de pessoas que começaram a fazer missões, onde aqueles que receberam os primeiros missionários, às vezes mataram missionários, e depois o filho do missionário batizou o missionário que... Por que isso acontece? Em outras relações não faz sentido nenhum. Como é que eu vou batizar um cara que matou meu pai? Faz sentido um negócio desse? Mas no reino de Deus é assim que acontece. Como é que eu vou receber esse cara que fez alguma coisa contra mim? Recebe. Porque entende que agora ele não é só seu escravo, a relação é de irmandade. A obra é maior do que a sua relação social. A obra é maior do que a sua limitação física na prisão. Não dá para segurar.
O reino não pode ser contido. Quando Paulo foi preso, na prisão do apóstolo Paulo, muitos irmãos ficaram meio que arrasados com a prisão de Paulo. Você vê isso na carta de Paulo aos Efésios, mais forte em Filipenses. Mas em Efésios também ele faz referência a isso. Porque a ideia é, Paulo está preso, e agora? E Paulo diz o quê? Eu estou preso. Mas o evangelho não está. Eu estou pregando para a guarda pretoriana, meu irmão. Logo, logo, essa mensagem vai chegar até na corte. Entendeu? Eu estou pregando para a guarda especial do exército romano. Ele vai dizer, o evangelho não está preso. O evangelho não pode ser contido por problemas de relacionamento, porque tem perdão no evangelho. O evangelho não pode ser contido por prisão, porque eu não escolho a quem pregar. O evangelho não pode ser contido por sofrimentos, porque eu tenho um olhar escatológico para as coisas. Então, qual é o meu ponto aqui, nessa síntese que eu coloquei? As relações que nós vivemos na igreja, no novo templo, na nova humanidade, dita como vamos viver nossos relacionamentos. E é dessa forma, numa comunidade, onde o perdão está sempre presente como possibilidade, e a visão na obra é maior do que a visão dos meus interesses pessoais, não tem como segurar. Se você estudar um pouco a história, e é legal você fazer esse estudo da história do mundo, e ver o cristianismo onde ele chegou, as transformações geradas pelo reino, sabe? Não dá para segurar. Sabe por que não dá? Porque assim, mesmo que tenhamos a pior das perseguições, isso não impede o reino de expandir. Entendeu? Então, eu não gosto daquele discurso de medo. Olha, se a gente fizer assim, vai ter perseguição. Gente, nada me impede de fazer aquilo que Deus quer que eu faça, que é amar as pessoas. Quem quer me proibir de fazer isso? Qual é o tirano que vai dizer assim, você está proibido de amar? Qual é o tirano que vai dizer assim, você está proibido de perdoar? Não há tirano que possa me proibir de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Por isso que não para. Por isso que não tem como segurar. Há um tempo atrás eu li a história de uma missionária na Eritreia. Você viu lá nesse lugar? Eritreia. Lá é proibido você andar com a Bíblia. Sem ideia. E ela foi presa e colocada num container. Né? Container. E ela falando de que enquanto ela foi espancada e colocada num container, a temperatura ali dentro do container, aquela coisa terrível. Não é esses containers que tem lá em Fortaleza, tem muito agora essa parada de container. Né? Tudo protegido acústica e também de temperatura. Não é isso não, é o ferrozão lá, todo mundo lá dentro torrando. Então ela foi espancada, colocada nesse ambiente e ela experimentou uma paz que, como diz Paulo, usando as palavras de Paulo, excede todo entendimento. E a turma da prisão, da cela, não entendia. Que essa mulher está assim, velho? Por que ela está assim? Paulo não via na prisão um empecilho. Paulo via na prisão uma oportunidade. Paulo não via na estrutura terrível de escravidão um empecilho, mas uma oportunidade de mudar as estruturas por dentro. Então, para um senhor, ele vai dizer assim, trate o seu escravo como se fosse seu irmão. Olha as estruturas. Paulo não está aqui para mudar as estruturas, ele mantém as estruturas e ele vai minando as estruturas por dentro. Com perdão, com amor, com humildade, visando a obra maior. Como é que segura um povo desse? Você acha que não tem crente na Eritreia? Porque o Estado disse que não pode ter, não vai ter? Quando teve essa história agora do Afeganistão, há pouco tempo, né? Foi Afeganistão?
que o governo americano saiu, lembra? Foi Afeganistão, não foi? Pronto. Então, essa história do Afeganistão, começou a aparecer uma galera querendo ir para o Afeganistão. Vamos para o Afeganistão. Como assim, velho? O Talibã tomou de... Vamos para lá. Deus levanta essas pessoas. Deus levanta homens do Senhor e mulheres de Deus para a obra dele continuar. A gente precisa ampliar nosso horizonte e ver que a obra de Deus é maior do que a gente. Isso ajuda demais. Sabe? Tem uma frase do Luiz Saião que eu gosto muito. Ele diz assim: a maioria das vezes que eu errei é quando eu estava certo. Essa frase. E às vezes no nosso relacionamento a gente fica se agarrando com algumas coisas que realmente estava certo. Não, mas ele falou isso, é certo. Mas tem coisas que são mais importantes do que isso. Então você se agarra tanto porque você está certo, que você esquece de que existem coisas mais importantes do que você, do que seus interesses. Existe uma obra maior que não pode ser parada por absolutamente ninguém. O cristianismo cresceu no meio do Império Romano. Gente, quando você estuda a história do Império Romano, você olha assim, como assim, meu irmão? Calígula, Nero, sabe? Só essa turminha assim, underground, negócio submundo, negócio assim, entendeu? Pesado. Você estuda a história de Nero, vai estudar um pouquinho a história de Nero, que era o imperador nos dias de Paulo e de Pedro. Não estuda lá. E você não vê assim, por parte de Paulo, de outros, sabe? Não vê. Eu lembrei de um texto que eu queria ler para vocês aqui, 1 de Pedro, rapidamente, para a gente esticar muito. Porque disseram que até 11, né? No meu relógio aqui, falta 4 minutos. Eu acho que deve estar todo equivocado o meu relógio aqui do celular. E ali está outro horário. Não sei se é algum tipo de complô cósmico aí. Vamos lá, 1 de Pedro. Gente, essa carta mexeu muito comigo, viu? Essa carta... Gente, pancada demais essa carta. Vou ler um versículo, depois... Qual é o ponto aqui de Pedro? Estou falando essa ideia de que ninguém segura o reino, né? Devido aos valores do reino. E é interessante ver nessa carta, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Capítulo 2, versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, aquilo que a gente viu, né, em Marcos 10, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, o que acontecia? O que ele fazia? Não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Como é que segura um povo que tem essa mentalidade aqui? Como é que segura? Gente, eu não sou pacifista não, entendeu? E aí tem outras implicações do pacifismo, mas esse texto aqui é fantástico. E tem uma passagem muito utilizada, deixa eu procurar aqui, pronto. Nesse texto de 1 de Pedro, para falar da apologética. Né? Sabe o que é apologética? Que é aquela área da teologia que trabalha com a defesa da fé. Okay? É interessante que eles usam esse versículo aqui, capítulo 3. Ele vai dizer assim, ó. Vamos pegar o contexto. Quem há de maltratá-los? Versículo 13, do 3. Se vocês forem zelosos na prática do bem. Todavia, mesmo que venham a sofrer, por quê? Porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês.
Esse versículo geralmente é usado assim, olha, nós temos que estar preparados para responder às questões filosóficas que o mundo vem trazer para a gente. Já viram? Geralmente é usado esse versículo aqui, né? Nós precisamos estar preparados, estudar filosofia, estudar apologética, para estar preparado para responder à razão da nossa esperança. Mas se você ver bem o contexto aqui dessa passagem, qual é a ideia aqui? Eu vivo uma vida sem medo, eu vivo uma vida onde eu sofro por fazer justiça. Quem vive uma vida assim, gera perguntas. Alguém vai perguntar para você assim, vem cá, por que tu vive assim? Me diz aí a razão da tua esperança. Isso aqui não é uma questão filosófica. Isso aqui é, o crente vive de um jeito que deveria suscitar perguntas em quem está perto. Rapaz, é ameaçado e não revida. Gente, não é uma questão somente filosófica. Me explique aí como Deus existe e o mal existe. O ponto não é esse aqui. O que leva as pessoas a perguntarem aqui a razão da esperança é porque é uma vida que suscita pergunta, não é uma questão filosófica. Viva uma vida nos padrões de Filemon, onde o perdão é visto. Na nossa igreja nós temos alguns casos bem interessantes. Temos um caso, em especial que vem à minha mente aqui, que certamente a cidade olha e diz assim, rapaz, esse pessoal ainda caminha junto? Como é que pode? E há pouco tempo eu disse para a minha igreja isso, eu quero incomodar a nossa cidade nesse sentido aí. Que se incomodem. Entendeu? Se incomodem mesmo, porque, rapaz, lá, você viu, fulano de tal fez isso, fez aquilo outro, e está lá na igreja. É isso mesmo. É isso aí. Assim que funciona aqui. Porque aqui o perdão funciona, entendeu? Para quem está arrependido, porque perdão é para quem está arrependido, né? Perdão não é para todo mundo. Deus não perdoa todo mundo, por isso que existe o inferno. O inferno é um lugar que o perdão não chegou, porque as pessoas não se arrependeram. Então a gente perdoa quem está arrependido. Então, muitas pessoas, pastor Romulo, tal, porque aconteceu isso, tal, e esse pessoal está na sua igreja ainda? Com certeza. Irmãos muito amados. Rapaz, é muito complicado. Não é complicado, não. É assim que funciona no reino de Deus. É assim que funciona. Que as pessoas possam olhar para a gente por vivermos uma vida marcada pelo perdão, marcada pela ausência de medo e pelo comportamento comprometido com a justiça, de forma tal que diga, vem cá, me explica isso aí. Me diz aí qual é a razão da tua esperança. E aí você fala de Jesus Cristo para elas. Amém, irmãos? Pronto, aqui eu já terminei, viu, pessoal? Como é que funciona agora aqui, eu não sei. Estou meio perdido aqui. Né? Diz aí, irmã. Como é? 10h40, é isso? Tem que rolar mais 20 minutos. Alguém tem pergunta para fazer? Perguntinha aí. O pessoal que não fala muito, não, o pessoal é batista mesmo, né, pessoal? Marcas de batista. Senta atrás e não faz pergunta de nada. E raramente chega no horário. E já exatamente, disso. Exatamente. Se o arrebatamento fosse com hora marcada... Já era. O cara só via passando. Jesus voltou. Bem, irmãos, nossa EBD a gente sabe, né? Tem esse bloco todo disponível e às vezes usamos todos, às vezes não, mas usamos muito bem nesta manhã. Bem, nós vamos orar encerrando hoje à noite, 18h30, nosso culto é culto normal. E ontem, no intervalo entre a 9ª e a 10ª plenária, né? A penúltima e a última, eu mencionei a necessidade de nós, em aplicação àquilo que estávamos ouvindo, sermos mais proativos. E eu não estou me referindo isso apenas a hoje, este domingo. Mas nós temos esse estilo de vida onde estamos envolvidos com pessoas o tempo todo. Quer seja aqui, quer seja em nossa congregação. É condição, irmãos, inegociável, que a cada fim de semana e também a cada reunião do seu grupo de vida, você entre em contato com pessoas, você tenha esta interação, esta proatividade, esta intencionalidade.
A gente brinca, né? E eu brinco também que ninguém vai acordar crente e tudo mais. Mas me parece que às vezes, irmãos, não se entende que por trás desta jocosidade, desta brincadeira, está um assunto muito sério. Sendo coerente com a nossa teologia, se você não alcançar aquela pessoa, ou Deus usará outra pessoa, não se preocupe. Os eleitos não deixarão de ser alcançados. Essa é a minha convicção plena. O privilégio de alcançá-los é que nós perdemos. O privilégio de sermos usados pelo Senhor é que nós perdemos e estamos em desobediência. Às vezes nós achamos que aquele que está lá fazendo aquele pecadão, né? É o que é o reprovável, que é o ruinzão e tal. E quanto a nós, que temos dado as costas ao mandato do Senhor, como hoje, o mandato do perdão, ou como ouvimos a semana inteira, o mandato do fazer discípulos. Então, queridos, envolvermos-nos com a vida das pessoas não é uma opção. Não há como contornar a nossa vida nisto. Não há como olhar apenas, perdão pela exposição, olhar apenas para a vida do André e da Juliana e dizer, olha lá os missionários. Não, irmãos, olha lá os missionários. Eles apenas estão em um contexto muito específico, segundo aquilo que Deus tem colocado na vida deles. Mas nós também. O nosso contexto é o nosso ambiente de trabalho, de estudo, de família, onde o Senhor tem com certeza os seus, como disse para Paulo naquela cidade, né? Tenho ainda muito povo nesta cidade. Então nós temos que nos envolver com essas vidas. Pegue seu celular, mande aquela mensagem. Mandei ontem. Peço que você ore pelos alvos evangelistas da nossa igreja, ore pelos meus, ore pelos seus, porque como eu disse, meus irmãos, Satanás não vai largar das vidas sem briga, mas maior é o que está conosco do que aquele que está com o mundo. Amém? Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra nesta manhã, mais uma vez, completando e relembrando aquilo que nós precisamos constantemente ser exortados na nossa vida. Que, ó Deus, particularmente do que ouvimos hoje, se temos pontes a serem restauradas, relacionamentos a serem restaurados, que nós não sejamos aqueles que ouvem canções de amor, aqueles que deixam entrar por um ouvido e sair por outro, mas possamos estender a mão, independente de quem seja a parte que ofendeu, possamos, ó Deus, viver o Evangelho como ele realmente tem vivido, porque realmente é verdade, como diz a parábola do devedor incompassivo, jamais alguém deverá a nós o quanto devemos ao Senhor. Abençoa, Deus, a nossa tarde, dá-nos um tempo de descanso e que hoje à noite possamos estar juntos para ouvir a Tua palavra mais uma vez. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.